O que você faria se a própria alma da selva, ferida e sangrando, pedisse sua ajuda? Esta não é uma simples história sobre um resgate animal. É um mergulho profundo na escuridão do coração humano e na lealdade inabalável que transcende as espécies. Prepare-se para uma jornada ao Pantanal, onde a linha entre o homem e a fera se apaga, e uma única decisão pode significar a diferença entre a vida e uma morte violenta. A história de Mariana e do filhote que ela salvou vai prender sua respiração até o último segundo. Mariana cresceu sob o sol implacável do Mato Grosso do Sul, com os pés na terra vermelha e a alma conectada aos ritmos do Pantanal. Criada por seu avô, Jorge, um antigo guia pantaneiro de pele curtida e olhos que conheciam cada segredo do rio e da mata, ela aprendeu a respeitar a força bruta e a delicadeza daquele lugar. Seu avô a ensinou que o Pantanal sempre devolve o que recebe, respeito por respeito, violência por violência. Após a morte de sua mãe, foi Jorge quem a amparou, transformando o luto da menina em uma profunda admiração pela vida selvagem. Agora, formada em enfermagem, Mariana dedicava seus dias a cuidar da pequena e isolada comunidade ribeirinha, um povo esquecido pelo progresso, mas que pulsava com a força da terra. Ela era a única profissional de saúde em quilômetros, um anjo da guarda em uma velha ambulância 4x4, navegando por estradas de terra que se tornavam rios na época das chuvas. Era uma vida dura, mas era a sua vida, entrelaçada para sempre com o destino daquele lugar selvagem e indomável. A noite no Pantanal era uma sinfonia de sons. O ar denso e úmido vibrava com o coachar dos sapos e o zumbido incessante de insetos. Os faróis da velha ambulância rasgavam a escuridão da estrada de terra batida, um facho de luz solitário em um oceano de breu. Ao volante, João, um homem calado e robusto, mantinha os olhos fixos na trilha esburacada. Mariana, ao seu lado, sentia o cansaço do dia pesar sobre os ombros. De repente, uma sombra massiva surgiu do capim alto. Um vulto dourado e malhado. "Cuidado!" gritou Mariana. João pisou no freio com força, as rodas travaram e a ambulância derrapou, parando a centímetros da criatura. O motor morreu, mergulhando-os no silêncio tenso da mata. A poeira baixou lentamente, revelando a cena sob a luz dos faróis. Uma onça pintada, a rainha daquelas terras, estava caída na estrada. Seu flanco estava coberto de sangue, e sua respiração era um sopro raso e doloroso. O ventre, inchado e latejante, denunciava uma gravidez avançada. Mariana sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele não era um animal qualquer. Era o espírito do Pantanal encarnado, agora vulnerável e moribundo. "Fique no carro, Mariana. É perigoso", alertou João, com a voz embargada pelo medo. Mas ela não conseguia obedecer. Algo nos olhos da onça, um brilho de desespero e súplica, a chamava. Ela abriu a porta devagar, o rangido do metal parecendo um trovão na noite silenciosa. O cheiro de sangue e terra molhada invadiu suas narinas. "É uma fêmea, e está parindo", sussurrou ela, mais para si mesma do que para João. A onça levantou a cabeça pesadamente, um rosnado baixo e gutural, vibrando em seu peito. Era um aviso, mas um aviso sem força, o último lampejo de orgulho de uma predadora derrotada pela dor. Mariana via o ferimento de bala, a marca da crueldade humana. Caçadores. A raiva e a compaixão travaram uma batalha em seu peito. Ela sabia que deveria ter medo, mas o instinto de enfermeira, o juramento de preservar a vida, falou mais alto. Ignorando os protestos de João, Mariana pegou sua maleta de primeiros socorros, aproximou-se lentamente, falando com a onça em um tom suave e calmante, o mesmo que usava com crianças assustadas. "Calma, menina, eu só quero ajudar. Shh, está tudo bem, você não está sozinha."
A grande felina observava cada movimento dela com seus olhos cor de âmbar, exaustos. Ela parecia entender, ou talvez estivesse simplesmente sem forças para lutar. O animal tremia, não de frio, mas de espasmos de dor e contrações. Mariana ajoelhou-se ao lado dela, o coração batendo descontrolado. O risco era imenso. Um único golpe daquela pata poderia matá-la. Mas ao ver a vulnerabilidade daquela mãe, prestes a trazer novas vidas ao mundo, enquanto a sua própria se esvaía, Mariana soube que não poderia simplesmente ir embora. Ela estava ali por uma razão. A selva a havia escolhido para ser testemunha daquele momento sagrado e trágico. Com as mãos trêmulas, mas firmes, Mariana começou a trabalhar. A onça pintada soltou um gemido profundo, e seu corpo se contraiu violentamente. O primeiro filhote nasceu, pequeno e coberto de líquido amniótico. Mariana o limpou com um pano, mas ele estava imóvel, sem vida. A tristeza a atingiu como um soco. A mãe pareceu sentir a perda, seu olhar perdendo um pouco mais de seu brilho. Logo depois, veio o segundo, igualmente sem vida. O desespero começou a tomar conta de Mariana. Todo aquele risco, para nada. Então, uma última contração poderosa sacudiu o corpo da onça. O terceiro filhote veio ao mundo. Mariana o pegou, e por um instante, o silêncio foi total. Então, o pequeno corpo se mexeu. Um miado agudo, um som arranhado e cheio de vida, cortou o ar da noite. Estava vivo. Um macho, pequeno mas vibrante. A onça-mãe ergueu a cabeça com um esforço sobre-humano, buscando o cheiro de sua cria. Com um medo que gelava seus ossos, Mariana aproximou o filhote do focinho da mãe. A onça cheirou o pequeno corpo, e um som que era um misto de rosnado e suspiro escapou de sua garganta. Ela passou a língua áspera no filhote, uma única e última carícia. Seus olhos encontraram os de Mariana, um olhar longo e profundo, cheio de uma compreensão antiga, uma passagem de bastão silenciosa. Então, a grande cabeça tombou para o lado, e a respiração cessou. A rainha do Pantanal estava morta. Lágrimas escorriam pelo rosto de Mariana, misturando-se com o suor e a sujeira. O silêncio que se seguiu foi pesado, quebrado apenas pelo choro frágil do pequeno órfão em seus braços. Vamos embora, Mariana, agora, disse João, sua voz finalmente quebrando o feitiço. Ela se levantou, abraçando o filhote contra o peito. Vamos para casa, João, disse ela, a voz firme apesar da dor. Ele vai comigo. Naquele momento, ela selou seu destino ao do pequeno predador. A viagem de volta foi silenciosa. O filhote, enrolado em uma manta no colo de Mariana, dormia um sono exausto. A luz do amanhecer começava a pintar o céu com tons de rosa e laranja quando chegaram à casa de madeira de seu avô. Vovô Jorge já estava de pé, na varanda, com sua caneca de café. Seus olhos experientes viram a mancha de sangue na roupa de Mariana e o volume em seus braços antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Ele não demonstrou surpresa, apenas um profundo cansaço. "O que você fez, minha neta?" perguntou ele, a voz grave como o som do rio. Mariana contou a história, as palavras tropeçando umas nas outras, a emoção ainda à flor da pele. Jorge ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Ele olhou para o pequeno ser adormecido, um predador do topo da cadeia alimentar, agora tão indefeso quanto um gatinho doméstico. Ele balançou a cabeça lentamente, um gesto de resignação. A natureza tem suas próprias leis, Mariana. Leis duras. Às vezes, a morte é parte do ciclo, disse vovô Jorge, enquanto preparava uma mamadeira com leite de cabra morno. Trazer ele para cá, você está desafiando essas leis. Mariana o olhava, o queixo trêmulo. Eu não podia deixá-lo lá para morrer, vovô. A mãe dele, ela olhou para mim, ela confiou em mim. Jorge suspirou, entregando a mamadeira para a neta. Ele sabia que não adiantava discutir.
A teimosia de Mariana era tão selvagem quanto o Pantanal que a cercava. Ele observou enquanto ela alimentava o filhote com uma delicadeza maternal. O pequeno sugava o leite com avidez, os olhos ainda fechados. Ele vai crescer, Mariana, alertou o avô. E o instinto não dorme em mamadeiras. Um dia ele será um caçador, um rei, e nossa casa será pequena demais para ele. Mariana apenas assentiu, o olhar fixo na pequena vida que segurava. Naquele momento, o futuro não importava. Só importava aquele pequeno coração batendo contra o seu. Mariana o batizou de Tupã, em homenagem ao antigo deus do trovão. E de fato, o filhote crescia com uma força estrondosa. As primeiras semanas foram um borrão de mamadas noturnas, limpeza e muito sono. A casa de madeira, antes silenciosa, agora ecoava com os miados e os pequenos rosnados de Tupã. Vovô Jorge, apesar de sua relutância inicial, não conseguia esconder o carinho pelo pequeno animal. Ele construiu um cercado seguro nos fundos da casa, onde Tupã podia tomar sol e brincar sem se machucar. Ensinou a Mariana como estimular os instintos do filhote com brincadeiras que imitavam a caça, usando pedaços de pano e folhas secas. Ele dizia que, se um dia Tupã voltasse para a mata, precisaria saber o básico para sobreviver. Para Mariana, cada dia era uma nova descoberta. Ela se maravilhava com a rapidez com que ele crescia, com a forma como suas patas, antes desajeitadas, se tornavam fortes e ágeis. O pelo de bebê deu lugar à pelagem dourada e às rosetas negras, que eram a assinatura de sua espécie. Tupã não via Mariana como uma cuidadora, mas como sua mãe. Ele a seguia por toda a casa, um rabo malhado e curioso em seus calcanhares. Quando ela se sentava para ler, ele se aninhava em seus pés, o ronronar gutural vibrando pelo assoalho de madeira. Ele adorava emboscá-la, saltando de trás dos móveis com as garras de fora, mas sempre retraídas no último segundo, transformando o ataque em uma brincadeira desajeitada. Eram momentos de pura alegria, que faziam Mariana esquecer o perigo inerente àquela relação. Ela o amava com uma intensidade que a assustava. Ele era o filho que ela nunca teve, um pedaço da selva que ela tinha a audácia de chamar de seu. Ela sabia que seu avô estava certo, que aquele idílio não poderia durar para sempre. Mas como ela poderia sequer pensar em se separar dele? Tupã era parte dela, e a ideia de soltá-lo no mundo selvagem era como arrancar um pedaço de sua própria alma. A notícia de que a enfermeira estava criando uma onça em casa se espalhou pela pequena comunidade como fogo em capim seco. Alguns a olhavam com admiração, outros com medo e desconfiança. A figura que mais a preocupava era Paulo, o filho do coronel Antenor, o homem mais poderoso e temido da região, um fazendeiro cujas terras se expandiam misteriosamente a cada ano. Paulo era um homem arrogante, acostumado a ter tudo o que queria. E ele queria Mariana. Ele a cercava com uma insistência pegajosa, seus elogios soando mais como ameaças. Mariana o evitava com habilidade, mas sentia o perigo em seus olhos. Ele era como uma sucuri, esperando o momento certo para dar o bote. Um dia, ele apareceu em sua porta, sem ser convidado, com um sorriso presunçoso no rosto. Ouvi dizer que você tem um novo bichinho de estimação, disse ele, tentando olhar para dentro da casa. Uma onça, não é? Perigoso. Uma mulher como você não deveria brincar com feras. Não é da sua conta, Paulo, respondeu Mariana, fria, bloqueando a passagem. Agora, se me dá licença, estou ocupada. A expressão dele endureceu. Você se acha muito esperta, não é, enfermeira? Mas todo mundo nesse lugar sabe quem manda. Uma hora você vai precisar de um favor, e eu vou cobrar. Ele se foi, deixando para trás um rastro de ameaça que pairou no ar. Vovô Jorge, que observara a cena da janela, aproximou-se. Esse homem é veneno, Mariana. Fique longe dele. Os meses se passaram.
Tupã já era do tamanho de um cachorro grande, seus músculos se definindo sob a pele malhada. Sua força era impressionante. Mariana já não conseguia mais contê-lo apenas com a voz. O cercado nos fundos já parecia uma jaula pequena demais. O instinto de caçador despertava. Ele passava horas observando os pássaros, o corpo tenso, o rabo chicoteando o ar. A preocupação de vovô Jorge crescia a cada dia. Ele precisa ir, Mariana. Antes que alguém se machuque, ou antes que alguém o machuque. Mariana sabia que ele estava certo, mas adiava a decisão, o coração apertado. Ela o trancava no galpão dos fundos durante o dia, quando estava no posto de saúde, para evitar problemas. À noite, eles tinham seus momentos juntos, mas até as brincadeiras estavam diferentes. As mordidas eram mais fortes, os arranhões mais profundos, ainda que sem malícia. Era a natureza dele se manifestando. Um dia, Paulo a encurralou perto do rio, quando ela voltava do trabalho. Seu hálito cheirava a cachaça. Eu cansei de ser bonzinho, Mariana, disse ele, a voz arrastada. Você vai ser minha, por bem ou por mal. Ele a agarrou pelo braço. A força dele era brutal. Mariana lutou, mas era inútil. O pânico a sufocou. Ela pensou em gritar, mas quem a ouviria ali? Ele a empurrou para uma pequena clareira, o olhar cheio de uma malícia doentia. Vamos ver se você é tão selvagem quanto o seu bicho. Ele a jogou no chão com violência, o corpo pesado caindo sobre o dela. O ar escapou de seus pulmões, o cheiro de suor e álcool a nauseava. O desespero deu lugar a um terror gelado. Ela gritou, um som abafado contra o peito dele. E foi então que o mundo explodiu. Um rosnado que parecia vir das entranhas da terra fez o chão tremer. Do meio do mato, uma fúria dourada e negra saltou. Tupã. Ele de alguma forma escapara do galpão. Seus olhos eram chamas de ódio, os dentes, adagas brancas expostas. Não era o seu companheiro de brincadeiras, era um predador defendendo seu território, sua família. Antes que Paulo pudesse reagir, a onça o atingiu. O impacto foi como o de um trem. O grito de Paulo foi agudo, um som de puro terror e dor, enquanto as garras de Tupã rasgavam sua carne. Mariana, atônita, viu a cena se desenrolar em uma fração de segundo. O caçador havia se tornado a presa. Tupã não o matou. O ataque foi preciso, uma demonstração de força, não um abate. Ele fincou as garras na perna e no ombro de Paulo, o suficiente para incapacitá-lo e marcar seu domínio. O homem, que segundos antes era a personificação da ameaça, agora se contorcia no chão, chorando e sangrando, humilhado. Tupã se postou sobre ele, o peito arfando, um rosnado baixo e constante, avisando que o menor movimento seria o último. Mariana, ainda em choque, se levantou. Tupã, chega, disse ela, a voz um fio. A onça se virou para ela, e por um instante, Mariana viu a fera selvagem em seus olhos. Mas então, ele pareceu reconhecê-la. O rosnado cessou. Ele deu um passo para trás, afastando-se de Paulo, e foi se esfregar na perna de Mariana, buscando conforto, como se fosse apenas um filhote assustado, depois de um pesadelo. Paulo, aproveitando a distração, se arrastou e fugiu, mancando e deixando um rastro de sangue, gritando promessas de vingança. A calmaria durou pouco. Na manhã seguinte, o coronel Antenor apareceu na casa de vovô Jorge, acompanhado por 2 capangas armados. Seu rosto era uma máscara de fúria contida. Seu animal aleijou meu filho, disse ele, a voz baixa e perigosa. Eu quero essa fera, morta. Vovô Jorge se interpôs entre ele e a porta. Foi seu filho quem atacou minha neta, Antenor. A onça apenas a defendeu. O coronel riu, um som sem humor. A palavra de vocês contra a minha. Adivinhe quem o delegado vai ouvir. Eu dou a vocês 24 horas. Ou vocês entregam o animal para ser sacrificado, ou eu mesmo venho buscá-lo. E garanto que não serei gentil. A ameaça era clara.
Eles estavam sozinhos contra o homem mais poderoso da região. A lei não os protegeria. Mariana sentiu o mundo desabar. Ela olhou para Tupã, que observava a cena de dentro de casa, alheio à sentença de morte que acabara de ser proferida. Naquela noite, a casa estava mergulhada em um silêncio pesado. A decisão, por mais dolorosa que fosse, havia sido tomada. Não havia outra saída. Mariana abraçou Tupã, afundando o rosto em sua pelagem. O cheiro dele, uma mistura de terra, pelo e almíscar, era o cheiro de casa. As lágrimas que ela segurara o dia todo finalmente vieram, silenciosas e amargas. Vovô estava certo, sussurrou ela para a onça. Seu lugar não é aqui. Eu fui egoísta. Eu te prendi, e agora te coloquei em perigo. Tupã pareceu sentir sua angústia, lambendo seu rosto com a língua áspera. Temos que levá-lo para longe, disse vovô Jorge, a voz cansada. Para o coração do Pantanal, para a reserva. Um lugar onde os homens de Antenor não ousem entrar. É a única chance dele. O plano foi traçado na penumbra, em sussurros. Ao amanhecer, eles partiriam. A viagem foi um funeral silencioso. Vovô Jorge guiava o pequeno barco a motor pelo labirinto de rios e canais do Pantanal. Mariana estava sentada na proa, com Tupã deitado a seus pés. A onça, pela primeira vez em um barco, estava inquieta, mas a presença de Mariana a acalmava. A paisagem ao redor era de uma beleza estonteante e selvagem. Jacarés flutuavam como troncos na água, capivaras pastavam nas margens, e o ar era cortado pelo vôo colorido de araras e tuiuius. Este era o mundo de Tupã, um mundo ao qual ele pertencia, mas que nunca conhecera de verdade. Mariana sentia cada quilômetro que os afastava de casa como uma faca em seu coração. Ela tentava memorizar cada detalhe dele, o padrão único de suas rosetas, o jeito como suas orelhas se moviam para captar os sons da mata, o peso de sua cabeça em seu colo. Era uma despedida em câmera lenta. Após horas de navegação, vovô Jorge desligou o motor. É aqui, disse ele. Estamos no coração da reserva. Daqui para frente é o território dele. O silêncio era profundo, preenchido apenas pelos sons da natureza. Chegara a hora. Mariana ajoelhou-se e olhou nos olhos de Tupã. Você precisa ir agora, meu menino, disse ela, a voz embargada. Seja forte, seja o rei que você nasceu para ser. Ela o abraçou uma última vez, um abraço apertado e desesperado. Então, ela o soltou. Tupã a olhou confuso. Ele não entendia por que estavam parados ali, por que ela estava chorando. Ele deu um passo em direção à margem, depois olhou para trás, para o barco. Ele esperava que ela o seguisse. Vá, insistiu Mariana, apontando para a floresta. Ele hesitou, soltou um miado baixo, um som de questionamento. Vovô Jorge deu a partida no motor, o barulho assustando a onça. Tupã finalmente pareceu entender. Com um último olhar para Mariana, um olhar que ela levaria para o resto da vida, ele se virou e desapareceu na vegetação densa. Em segundos, ele sumiu, engolido pela imensidão verde. A volta para casa foi a coisa mais difícil que Mariana já fizera. O barco parecia vazio, o mundo, sem cor. A ausência de Tupã era uma presença física, um buraco em seu peito. A vida retomou uma rotina cinzenta. Os dias no posto de saúde, as noites silenciosas na casa que agora parecia grande demais. Paulo e seu pai não os incomodaram mais, satisfeitos com o exílio da fera. Mas a paz era amarga. As semanas se transformaram em meses. Mariana frequentemente ia até a beira do rio, olhando para a margem oposta, imaginando Tupã caçando, vivendo, sobrevivendo. Ela se perguntava se ele se lembrava dela. Vovô Jorge envelhecera visivelmente. Ele passava a maior parte do tempo em sua cadeira de balanço, os olhos perdidos no horizonte. Ele estava preparando um jovem da aldeia,
Caio, para assumir seu posto de guia e protetor da região. Caio era um rapaz sério e dedicado, que nutria uma admiração silenciosa por Mariana. Um dia, vovô Jorge não voltou de sua ronda habitual. Ele saíra cedo para verificar uma área remota na divisa com as terras do coronel Antenor e prometera voltar antes do anoitecer. A noite caiu e ele não apareceu. Mariana sentiu o pânico crescer. Seu avô conhecia o Pantanal como a palma da mão. Ele não se perderia. A única explicação era que algo muito ruim havia acontecido. Ao amanhecer, a angústia era insuportável. Ela correu até a casa de Caio. Meu avô não voltou, disse ela, a voz trêmula. Ele foi para a área do córrego fundo. Temos que ir atrás dele. O rosto de Caio ficou sombrio. Aquela área é perigosa, Mariana. Há rumores de desmatamento ilegal por lá, nas terras do coronel. Sem hesitar, ele pegou sua espingarda e um facão. Vamos, eu vou com você. Ele sabia que não adiantaria tentar impedi-la. Eles partiram na pequena caminhonete de Caio, o medo servindo como combustível. Eles dirigiram até onde a estrada permitia e seguiram a pé. A mata ali era mais fechada, o ar pesado. Após 1 hora de caminhada, Caio parou, farejando o ar. Cheiro de fumaça e gasolina, sussurrou ele. Eles avançaram com cautela, os sentidos em alerta. Logo, ouviram o som inconfundível de motosserras. O som era uma profanação naquele santuário. Eles se esgueiraram até a beira de uma clareira, e o que viram fez o sangue de Mariana gelar. Uma operação de desmatamento ilegal em larga escala estava em andamento. Árvores centenárias tombavam com um estrondo de cortar o coração. E no centro de tudo, dando ordens, estava Paulo, o rosto marcado por uma cicatriz da garra de Tupã. Ele não era mais o playboy arrogante, mas um criminoso calculista. E então ela o viu. Amarrado a uma árvore em um canto do acampamento, estava vovô Jorge. Ele estava machucado, mas vivo, os olhos desafiadores encarando seus captores. O coração de Mariana batia como um tambor de guerra. Eles haviam capturado seu avô. Ele devia tê-los descoberto. Preciso tirá-lo dali, sussurrou Caio, o rosto tenso. Fique aqui. Se algo der errado, corra e chame a polícia ambiental. Vai levar um dia, mas é nossa única chance. Mariana assentiu, o corpo tremendo. Ela observou, impotente, enquanto Caio se movia como uma sombra pela vegetação, circulando o acampamento para se aproximar de seu avô pelo lado cego. O plano era arriscado, quase suicida. Ela viu Paulo caminhar em direção a vovô Jorge, um sorriso cruel nos lábios. O velho pantaneiro, disse Paulo em voz alta, para que todos ouvissem. Achou que podia ser herói? Você vai servir de exemplo. Ele estava se aproximando demais. Em instantes, ele descobriria Caio, que já estava quase alcançando a árvore. Eles não teriam tempo de fugir. Sem pensar, Mariana agiu. Ela precisava criar uma distração. Ela pegou uma pedra e a atirou com toda a força contra uma pilha de latas vazias do outro lado do acampamento. O barulho metálico ecoou pela clareira. Quem está aí? Gritou um dos capangas. Paulo e os outros se viraram na direção do som, armas em punho. Foi a chance de que Caio precisava. Ele cortou as cordas de vovô Jorge rapidamente. Mas a distração durou pouco. Os homens começaram a vasculhar a mata. Mariana sabia que precisava afastá-los dali, dar tempo para seu avô e Caio escaparem. Ela se revelou por um segundo e depois correu. É a garota, a enfermeira, gritou um deles. Peguem-na. A perseguição começou. Mariana corria pela floresta, o som de homens e cães em seu encalço. O medo lhe dava asas, mas ela sabia que não duraria muito. Galhos arranhavam seu rosto, raízes a faziam tropeçar, mas ela continuava, o coração prestes a explodir no peito. Ela correu em direção ao rio. Seu único pensamento era chegar à água,
onde talvez pudesse despistá-los, mas eles eram muitos e conheciam o terreno. Logo, ela estava cercada. Paulo surgiu à sua frente, o rosto contorcido em um misto de ódio e triunfo. Fim da linha, heroína, zombou ele. Agora você vai pagar por tudo. Os homens a agarraram, seus toques brutos e suas risadas cruéis ecoando na mata. O desespero a envolveu como um manto frio. Era o fim. Ela tinha salvado seu avô, mas se condenara. Seu avô e o amiguinho dele não vão longe, disse Paulo, aproximando o rosto do dela. Nós vamos encontrar os três, e vamos nos divertir muito. Mariana fechou os olhos, esperando o pior. Foi quando um som fez todos congelarem. Um rosnado. Mas não era um rosnado comum. Era o som do trovão. O rugido da própria terra se abrindo em fúria. Um som que ela conhecia. Das sombras da floresta, ele surgiu. Não era mais o filhote que ela criara. Era um macho adulto, enorme, o ápice da força e da perfeição predatória. As rosetas em sua pelagem pareciam se mover. Os músculos ondulavam sob a pele dourada. Os olhos de Tupã fixaram-se em Paulo, queimando com uma inteligência fria e uma fúria ancestral. O medo no rosto dos homens era palpável. As armas pareceram brinquedos inúteis diante daquela força da natureza. Paulo, paralisado pelo terror, só conseguiu balbuciar o nome dele. Tupã. O rosnado da onça se intensificou, e o mundo de Mariana, mais uma vez, explodiu em um borrão de violência. Tupã não atacou para ferir, ele atacou para aniquilar a ameaça. Ele se moveu com uma velocidade impossível, um fantasma malhado que semeava o caos. O primeiro homem caiu com um grito, a arma voando de suas mãos. O segundo foi jogado contra uma árvore com a força de um touro. Era uma dança mortal e eficiente. Tupã não era apenas uma fera, ele era um general, neutralizando cada ameaça com precisão cirúrgica. Os capangas, homens acostumados à violência, se dispersaram em pânico, atirando a esmo na mata, fugindo da personificação de seus piores pesadelos. Apenas Paulo permaneceu, congelado no lugar, o rosto branco de pavor. Tupã se virou lentamente para ele. O homem que havia aterrorizado Mariana agora era apenas uma presa. A onça se aproximou, não com pressa, mas com a certeza de um predador que encurralou sua vítima. Paulo caiu de joelhos, implorando. Tupã colocou uma pata gigantesca sobre o peito dele, as garras levemente expostas, um aviso claro. Um único movimento em falso, e seria o fim. Ele não o matou, ele o quebrou. Quebrou seu espírito, sua arrogância, seu poder. Ele o marcou com o cheiro do medo. Nesse momento, vovô Jorge e Caio chegaram, armados com as espingardas dos homens que haviam subjugado no acampamento. A cena que encontraram era surreal. Os criminosos em fuga, Paulo subjugado pela onça, e Mariana, de pé, ilesa. Tupã, chamou Mariana, a voz suave. A grande onça virou a cabeça para ela. A fúria em seus olhos se dissipou, dando lugar a aquele brilho familiar de reconhecimento e afeto. Ele tirou a pata do peito de Paulo e caminhou em direção a ela. Ele esfregou a cabeça maciça em sua mão, um ronronar profundo vibrando em seu peito. Era um agradecimento, uma despedida. Ele a salvara, assim como ela o salvara um dia. O ciclo estava completo. Ele a encarou por um longo momento, um último olhar de entendimento silencioso. Então, tão rápido quanto apareceu, ele se virou e se dissolveu de volta na floresta, retornando ao seu reino, o rei em seu trono verde. A chegada da polícia ambiental, alertada por um rádio que Caio conseguiu pegar no acampamento, foi quase um anticlímax. Eles encontraram Paulo e os capangas que conseguiram capturar amarrados e aterrorizados. As evidências do crime ambiental eram esmagadoras. O império do coronel Antenor desmoronou. As investigações revelaram uma rede de corrupção, desmatamento e caça ilegal que o levou para a prisão junto com seu filho.
A pequena comunidade ribeirinha finalmente pôde respirar, livre da sombra que os oprimia há tanto tempo. A história da enfermeira e sua onça se tornou uma lenda local, contada em voz baixa ao redor das fogueiras, um conto sobre a justiça da natureza. Caio se tornou o novo protetor daquela região, e ele e Mariana, unidos pela experiência traumática, encontraram conforto e amor um no outro. A vida de Mariana encontrou um novo ritmo, uma paz conquistada com muito custo. Ela continuou seu trabalho como enfermeira, seu propósito agora mais claro do que nunca. Ela era uma guardiã, não apenas das pessoas, mas do delicado equilíbrio daquele lugar. Vovô Jorge, orgulhoso da neta e do legado que estava deixando, finalmente se permitiu descansar, passando os dias contando suas histórias para as crianças da aldeia. Mariana nunca mais viu Tupã, mas às vezes, quando caminhava perto do rio ao entardecer, ela via um par de olhos dourados observando-a da outra margem, um guardião silencioso na escuridão. Ela não precisava vê-lo para saber que ele estava lá. Ele era parte do Pantanal, e o Pantanal era parte dela. O laço que os unia era invisível, mas inquebrável, forjado no sangue, no medo e em um amor que desafiava todas as leis, tanto as dos homens quanto as da selva. No final, a dívida foi paga. O filhote que Mariana salvou da beira da morte retornou como um rei para proteger sua salvadora, provando que a gratidão e a lealdade são linguagens universais, entendidas até mesmo no coração da selva mais selvagem. A justiça que os homens não puderam oferecer veio na forma de garras e dentes, uma fúria da natureza que colocou os tiranos em seu devido lugar. Mariana não apenas salvou uma vida, ela libertou sua comunidade e encontrou seu verdadeiro lugar no mundo, como uma ponte entre a fragilidade humana e a força indomável do Pantanal. O ciclo se completou, deixando uma lição poderosa. Quando você estende a mão para a natureza, ela nunca se esquece. Muito obrigado por assistir a esta história incrível. Se você se emocionou tanto quanto nós, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas jornadas. Adoraríamos saber sua opinião nos comentários. Você acredita que os animais são capazes de sentir gratidão e criar laços tão profundos com os humanos?